Olá, sou o Vítor, tenho 31 anos, sou proprietário desta Polo Steylac do ano 88, é portuguesa, mas neste momento está na Alemanha. É um modelo que eu gostei na altura quando andei à procura de um carro de 5 lugares, porque eu tinha um carro comercial, vi esta carrinha, tinha sido um bocadinho restaurada, tinha uns pequenos pormenores, tinha sido um bom preço e foi basicamente por aí, vi a carrinha, eu quis comprar a carrinha, mas tive que pedir autorização ao meu pai, porque ele é que era o dono da garagem. Havia 4 lugares, um deles estava livre, mas ele, como não gosta muito de carros antigos, então disse-me sempre que não. Foi ali uma luta, 2, 3 semanas, até que eu desisti, disse ao rapaz, nem sequer vou ver, não vale a pena, porque ele está-me sempre a dizer que não vale a pena. E nesse mesmo dia, à noite, o meu pai fazia anos de casado, virou-se para mim, vamos ver o carro. Olhei para o carro, vimos o carro, dei uma volta no carro, pensei, pronto, ele vai ver o carro velho, a fazer muito barulho, vai logo resmungar, vai logo dizer que não. Pelo contrário, ele virou-se para o rapaz, que é o Miguel, virou-se para ele e disse-lhe, ok, leva à casa. Foi comprada uma quarta ou uma quinta-feira, já não posso me lembrar ao certo, e ele foi levá-la no sábado a seguir, e lá ficou. Está aqui até hoje, já lá vão 6 anos. Quando a comprei, pensei, a primeira coisa que lhe vou fazer era, ela vinha com umas jantes BBS RA 13, eu olhava para a carrinha e não via a carrinha com aquelas jantes. Mas na altura, estava a passar uma fase menos boa da minha vida, o dinheiro não abundava, não lhe fiz absolutamente nada durante o espaço de um ano, apenas lhe fiz a manutenção geral ao motor, o óleo, filtros, tudo, junta do carburador, correia de distribuição, bomba da água, teve assim um ano, basicamente. Fiz a manutenção à carrinha e na altura foi quando começou a haver em Santarém o mundo da picaria. Então vai ele feito maluco para Lisboa, de Polo, 1000 de cilindrada, com um carburador original, apenas tinha um bocadinho de gasolina a mais e foi ele para Lisboa feito maluco para os arranques. Fiz 3 ou 4 arranques, dali fui dormir a Lisboa, andei para Lisboa, cheguei ao Porto com ela e a junta do carburador voltou a ir, o chapéu. Ficou com um rasgo de um lado ao outro, então o carro ia abaixo. Mal se arrastou nos últimos 100 km, posso dizer que ela bebeu mais nos últimos 100 km que no tempo todo que fiz a viagem. Ela só encharcava de um lado ao outro, bebia a gota, que Deus a dá. Chegou a casa, nunca me deixou ficar mal. Teve um ou outro problema, sim, mas sempre se conseguiu dar a volta e chegar a casa. Entretanto, fui comprando algumas peças, como na altura postei mais um estilo old school, mas com o passar do tempo não era aquilo que eu queria. Fui idealizando em si o que é que eu gostava de fazer à carrinha. A primeira coisa que eu queria fazer era trocar o motor para um 1300 a turbo, até que de um momento para o outro me apareceu a proposta de uns carburadores duplos Weber de 40, por um valor que hoje em dia, se compras um carburador, eu comprei os dois, e a partir do momento em que comprei os carburadores, toda a gente metia 1300, 1300, 1300, eu disse, não, vou ser diferente, vou pegar no 1000 e vou meter os Weber no 1000, se partiu, e ficou o 1000, todo refeito, foi desde um lado ao outro do motor, levou juntas novas, correia, a bomba de óleo, segmentos, tudo e mais alguma coisa no motor levou novo. Basicamente fiquei com o motor com 0 km. Eu fiz 50 km com ela, depois da montagem do motor, da montagem completa da carrinha, não deu para mais. Eu levei as peças, quase todas foram daqui da Alemanha. Eu fui 3, 4 vezes a Portugal, fui levar as peças todas, montei as peças todas, vim para cá e a carrinha ficou quase pronta. Quando a carrinha foi desmontada, eu disse ao meu irmão, este interior não o quero mais. O interior é sempre a marca do antigo dono. Depois de muita procura, consegui arranjar as peças que procurei, o tabuleiro, este carro ficou vazio dentro, não tinhas absolutamente nada, não tinhas... Todas as peças deste carro a nível de interior foram novas, montadas novas, tipo, desde os painéis da chapeleira, do suporte da chapeleira foram novos. O tabuleiro também veio aqui da Alemanha, é castanho, é das peças que eu mais gosto de ver na carrinha porque muda completamente o interior da carrinha
E depois tens a parte final, que foi o estofamento do interior completo, que foi feito aqui na Alemanha, feito pelo Robert. Escolhi a cor. Ele ao início ficou ainda na dúvida se ia gostar do resultado final, mas assim que tiveram os bancos prontos e tudo pronto, ele diz que foi a escolha perfeita para o carro em si. De resto, tem ali alguns pequenos pormenores que só quem montou é que sabe o que lá está. O antigo dono tinha os para-choques cromados. Eu não gosto de cromados. Comprei os para-choques novos na Volkswagen, originais. Mudei-lhe os piscas. Ele tinha uns piscas pretos na altura. Não gostava muito, achava que a carrinha morria muito de frente. Vi estes piscas vermelhos da antiga DDR. Gostei imenso deles e até hoje estão aqui. E é das peças que eu mais gosto de ver na carrinha, porque dá um ar completamente diferente dos piscas normais. Temos as jantes as Real, que foram encontradas numa pequena viagem aqui na Alemanha, eu e mais uns amigos. Fomos dar uma volta a uma sucata e vimos um Opel Corsa GSI. Normalmente os Opel Corsa os GSIs trazem recar lá dentro. Nós vimos por fora, não tinha, e eu olhei para trás, olhei para a mala e vi um set de jantes com parafusos. Pensei, será um BBS lá dentro? É logo a primeira coisa que uma pessoa pensa, né? Abrimos o carro, olhámos para as jantes, não eram BBS. Os meus colegas disseram, não leves isso, não vale a pena, não vale dinheiro. E eu, por acaso, ao tirá-las para fora, tinha ido ao centro e passei o dedo na marca e vi que eram Real. Sabia qual era o modelo ao vê-las. Chamei o homem, o dono da sucateira, perguntei-lhe quanto é que ele queria pelas jantes. Ele na altura disse-me 80 euros. Nós já tínhamos gasto dinheiro em algumas coisas. Eu fui à carteira, abri-lhe uma carteira à frente dele. Só tenho 70. E ele disse, olhou para mim e disse, leva. Vieram as jantes, elas estavam completamente estragadas da neve. Olhavas para a aba, vias buraquinhos fininhos, a tinta toda descascada, as abas todas estragadas por fora, por dentro. Durante 2-3 anos deixei-as na garagem, nunca as utilizei, até que o ano passado as mandei em Portugal ajeitar e ficaram assim. Não éramos para comprar as jantes, eles não queriam, eu comprei e são umas jantes que hoje em dia valem 500, 600 euros. No estado que estão, valem 700, 800. Comprei-as por 70. Entretanto, eu deixei-a no Spa Automóvel, onde foi feito o detalhe completo e foi acabado certos pormenores em que o meu irmão foi lá acabá-los porque eu não tinha tempo. Se não fosse também o meu irmão, ela não estaria aqui, trabalhou imenso nela. O Spa Automóvel do Tiago é como um irmão, a dedicação que ele teve nela, para terem uma noção, ele não me deixou lavar a carrinha até chegar à França. Ele veio de Portugal, veio para a Alemanha, esteve em minha casa na Alemanha, da Alemanha veio com a minha mulher e com o meu irmão para a França, para o VW10, e foi ele que me foi lavar a carrinha, porque ele não me deixou lavar a carrinha. Quando fazes uma viagem em Portugal-França, estás sempre à espera num carro antigo que ela tenha problemas, então não vais muito a puxar pelo carro. O que eu fiz foi exatamente o contrário. Eu dizia, tu vais partir. Não partiu, mas vou-te já dizer que foi daquelas rodagens que não se deve fazer ao carro. É daquelas viagens que não tens palavras para descrever. A sensação de fazeres uma viagem com o teu carro refeito por ti, que montaste quase tudo. Estás sempre à espera do primeiro problema que te dê. Estás sempre à espera, bem um buraco, tu desvias-te e pensas, safei-me desta, a seguir tens outra. Não safas de todos, como é lógico. Agora, a viagem em si foi divertida, foi sempre como diz o outro, a abrir, foram 2 dias de puros quilómetros, sempre na galhofa. Foi daquelas viagens que me deu mais prazer fazer, ao final de tanto tempo de espera, tanta luta, para conseguir pronta e conseguir chegar onde tu querias apresentar o carro, onde tu querias que o carro iniciasse uma nova etapa. No evento do VW10 tive uma surpresa. Eu estava com o Michael, com o David Marques, com o Tiago, íamos em direção à zona onde nós tínhamos uma tenda, quando veio alguém da organização, ó Vítor, anda cá, anda rápido. Eu fiquei a olhar para ele, tipo, o que é que se passa, né? Pensei, já me bateram na carrinha, ou passa-se alguma coisa com a carrinha, né? Traz a carrinha no estante para o palco. Como para o palco? Sim, vais apresentar a carrinha no palco.
caiu-me tudo. Tanto que quem vê o vídeo de eu apresentar a carrinha no palco, eu tremia mais do que falei. O que foi um momento bonito, que me emocionou de estar no palco, depois de tanto trabalho, ir ao palco. Eu casei-me, peguei nela e foi a menina das alianças, foi com ela que foi de lua de mel. A minha mulher não gosta muito dela, por incrível que pareça, chama-lhe a carrinha do peixe. Nem ela sonhava que esta carrinha já foi carrinha do peixe. Teve muitas vezes na lota em Matosinhos, apesar de não estar estragada com o sal, nem com a salitre, estava em bom estado a nível de ferrugem, claro, tinha os seus defeitos, mas foram corrigidos com a nova pintura. E volto a dizer, ela não gosta muito dela, mas sabe o que ela significa para mim, apoia-me 100%. Se não fosse ela, posso dizer que ela não estava aqui onde está. Isto foram anos e anos de luta para ela chegar ao nível que chegou, com muito apoio de vários amigos, muitas opiniões, muita informação, muitos erros, que é preciso cometer erros para evoluir. Esta carrinha anda apenas ao final do dia, quando estou demasiado chateado com alguma coisa, quando estou estressado, pego nela, vai até à autobahn, terceira, ou segunda, terceira e quarta a fundo, até ela não dá mais, como diz o outro. Dás uma volta, vais tirar umas fotografias e o stress acaba por desaparecer. Aquele gosto de andares no carro antigo, ouvires o motor a puxar, ou ouvires o Weber a abrir, é qualquer coisa. E acabo por fazer mais quilómetros com ela no final do dia, ou um sábado ou um domingo, e dar uma volta com ela, do que fazer quilómetros para eventos. Eventos são bonitos, sim, mas não é a taça que te vai dar o prazer. O prazer é como tu hoje assististe, vais na autoestrada, passa-te um senhor idoso, olha para ti, toca-te, faz-te fixe e tu ficas a olhar para ele, não o conheces de lado nenhum, agradeces e sabes que alguém gostou do teu trabalho. Isso é que é o top maior que te podem dar. Agora as taças ficam-te a apanhar pó, hoje em dia não é o prémio maior. Posso dizer que o dinheiro que investi nesta carrinha já me ofereceram 2 vezes esse valor. Houve uma proposta há uns tempos, posso dizer que de outro mundo. Eu, com o valor que eles me pagavam, a fazia 2. Não a vendi. Primeiro porque sei que era um desgosto para o meu pai e para a minha mãe, porque o tempo que eu estive aqui na Alemanha, ela esteve em Portugal. Eu sei perfeitamente que o meu pai ia para a beira da carrinha olhar para o carro em si, matar as saudades, basicamente. Até porque, se eu precisasse vender, tenho outros bens que a venderia primeiro.